A goleada por 4-0 em cima do Santos não foi a única boa notícia para o torcedor do Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar que Yuri Alberto está mais perto do timão. Bora atualizar também sobre o Santos. Será que Fabian Bustos pode ser demitido? Já o São Paulo está no mercado atrás de um goleiro. Enquanto isso, no Palmeiras, Endrick passou a ser cogitado no PSG. Para completar as últimas de Flamengo e Atlético Mineiro, atrás de reforços, o rubro-negro perdeu mais uma vez para o Galo. As atualizações a respeito dos jogos da Copa do Brasil, James Rodrigues pretendido no Botafogo, além de uma série de outras novidades. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Jorge Nicola e sem perder tempo, queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que preparou cotações bem legais para as duas partidas dessa quinta-feira na Copa do Brasil. Temos Fluminense e Cruzeiro, vitória do Flu paga R$1,96, o empate paga R$3,32 e a vitória do Cruzeiro paga R$4,10 para cada real apostado. Tem também São Paulo e Palmeiras. Vitória do Tricolor no Morumbi paga R$3,09. O empate paga R$3,18 e a vitória do Palmeiras pagando R$2,39. Dá para apostar também na partida da próxima quinta-feira, quando o América recebe o Botafogo. R$2,12 para a vitória do América, R$3 para o empate, R$3,36 para a vitória do Botafogo. Você não vai ficar fora dessa, né? Só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é triste. Mariano, lateral direito do Galo, que participou da vitória contra o Flamengo, recebeu a notícia depois da partida do falecimento de sua mãe de 72 anos de idade. E a coisa fica mais triste ainda se eu te contar que nessa quinta-feira o Mariano completa aniversário. Notícia triste que toda a família do Mariano tenha força para passar por esse momento bem complicado. Bora falar sobre Ederson, lembra dele? Volante revelado no Cruzeiro, comprado pelo Corinthians, jogou por empréstimo no Fortaleza e fez uma boa temporada pela Salernitana da Itália. Tanto que está sendo vendido para a Atalanta por 15 milhões de euros ou 82 milhões de reais. Cruzeiro, como clube formador, vai ficar com aproximadamente 650 mil reais. O Corinthians fica com uma fatia ainda menor porque havia vendido todo o seu percentual quando da negociação com a Salernitana. Seguindo com o giro de notícias, quero contar que o PSG está disposto a comprar Andrei Santos. Tenho falado sobre esse volante de só 18 anos de idade que pertence ao Vasco, já é titular absoluto do time, aquele mesmo cuja multa para clubes brasileiros é de só 14 milhões de reais. O PSG já sinalizou com uma proposta de 8 milhões de euros ou 43 milhões de reais. O Vasco não quer conversar em relação a essas cifras. A ideia é renovar o contrato do atleta e vendê-lo um pouco mais para frente. Bora contar agora sobre o River Plate, que acertou a venda de Enzo Fernandes, aquele meio-campista que era pretendido pelo Flamengo, vai jogar no Benfica, mas só se muda para Portugal em 2023. Vai terminar essa temporada no futebol argentino, venda de 18 milhões de euros. Detalhe importante, 10 milhões de euros fixos, outros 8 milhões de euros condicionados à performance do atleta. O River ainda mantém 25% do valor de uma venda futura. Bora te dar uma atualizada agora sobre a rodada da quarta-feira na Copa do Brasil, jogos de ida das oitavas de final. Primeiro jogo 0-0 entre Atlético Goianiense e Goiás, partida disputada na Casa do Dragão. No dia 13, eles voltam a se enfrentar na Casa do Goiás. Um novo empate leva a decisão para pênaltis. Um pouquinho mais tarde teve Bahia e Atlético Paranaense e o time do Filipão emplacou o 10º jogo de invencibilidade, 7 vitórias e 3 empates, o mais novo triunfo de virada contra o Bahia, que abriu o placar com o Lucas Mugni em cobrança de falta. Pouco depois o Christian empatou e um pouquinho mais para frente o Atlético chegou ao gol da virada com Pedro Rocha. Vitória por 2-1 que faz com que o Furacão possa até empatar na partida de volta, é o grande favorito a se classificar. Bora falar também sobre o Fortaleza que enfiou 2-0 no grande rival Ceará, jogo no Castelão. Os dois gols marcados, adivinha por quem? Iago Pikachu, que já soma 25 participações em gol na atual temporada, são 17 gols e mais 8 assistências. Resultado bem ruim para o Ceará, que vai ter dificuldade em se reabilitar. Será que o Mendonça volta a tempo para jogar a partida de volta? Mendonça que está machucado. Para completar esse giro sobre a rodada da quarta-feira, queria falar que o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 em Minas Gerais. Vou te dizer que o placar ficou bem ruim para o Galo.
era para o Atlético ter saído com uma vantagem bem mais folgada. Chegou a abrir 2-0, golaço do Hulk no primeiro tempo, gol importante do Ademir no segundo tempo, depois de uma linda jogada do Hulk. Quando o Atlético era melhor, criava as principais chances de gol, surgiu num contra-ataque, numa bobeira da zaga do Galo, o único gol do Flamengo marcado pelo Lázaro. No final da partida o Flamengo até dominou um pouco mais as ações, mas não criou tantas chances de gol. Uma vitória do Fla por um gol de diferença na partida de volta leva a decisão para pênaltis. Daqui a pouco eu falo sobre os 4-0 do Corinthians em cima do Santos. Hora de te atualizar sobre duas negociações em andamento. Ferreirinha no Flamengo e Pedrinho no Atlético Mineiro. Sobre o Ferreirinha, contei para vocês com exclusividade na live de segunda-feira que o Ferreira quase virou jogador do Flamengo em fevereiro. Na oportunidade, o Flamengo já havia concordado em pagar os 8 milhões de euros, valor da multa rescisória. Na última hora, Paulo Souza conseguiu convencer os dirigentes do Fla a desistirem do acordo. Paulo Souza entendia que o Ferreira teria pouca utilidade no elenco. Com a saída do português, o Marcos Braz voltou a bater nessa tecla. O vice-presidente de futebol adora o futebol do Ferreira e tenta convencer o Grêmio a fazer um negócio por algo na casa dos 8 milhões de euros. Vale a lembrança de que a multa rescisória depois da prorrogação do contrato que aconteceu nesse período foi para 13 milhões de euros, mas é possível que o Grêmio aceite vendê-lo por menos do que o valor atual da multa rescisória. Sobre Pedrinho, contei para vocês com exclusividade que o meio atacante ex-Corinthians era o alvo do Atlético Mineiro. As negociações estão bem avançadas. Entre o Pedrinho e o Galo tudo certo. Resta apenas a concordância do Shakhtar Donetsk, que tinha a preferência de vendê-lo para um clube francês. O clube francês ainda não acenou com a possibilidade de pagamento à vista, que é desembolsar 18 milhões de euros de forma parcelada. Poderemos ter novidades até sexta-feira. Hora de falar sobre Endrick, a maior sensação do Palmeiras, atleta de só 15 anos de idade que vai completar 16 agora em 21 de julho. A partir daí vai estar habilitado para jogar pelo time principal. E existe uma corrida entre clubes europeus para tentar contratá-lo a partir do momento em que esse primeiro contrato profissional estiver em vigência, assim que ele completar 16 anos de idade. Novidade que eu queria trazer para vocês é que o PSG é o mais novo interessado na contratação do centroavante. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa importante dentro do Palmeiras. Os interessados no Endrick até esse momento são Barcelona e Real Madrid, são os mais antigos e aqueles com mais vontade de contratá-lo. O Manchester United é outro que quer o jogador e agora o PSG. Quais são as cifras em discussão? A multa rescisória do primeiro contrato profissional do Endrick será de 40 milhões de euros. Esse valor vai valer durante o primeiro ano de vigência do contrato. A partir do segundo, salta-se para 50 milhões de euros. No terceiro e último ano de contrato, a multa chega a 60 milhões de euros. O Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos. Isso também ajuda a explicar o porquê da pressa do Barcelona, do Real Madrid, do PSG e do United. O Liverpool sondou a possibilidade de fazer uma proposta no futuro, mas não passou por enquanto de uma sondagem. Para fechar sobre o Endrick, só queria acrescentar mais uma informação importante. O garoto que tinha vínculo com a Nike recebeu nos últimos dias uma proposta espetacular de um outro fornecedor de material esportivo. Além dos 90 mil reais por mês que vai ter de salário do Palmeiras, ele vai ganhar uma bala para se tornar garoto propaganda dessa nova fornecedora de material esportivo. Hora de falar sobre o Botafogo e o mais novo sonho de consumo de John Textor, o dono do Fogão. Vocês sabem que o primeiro grande alvo do Textor era o Cavani, acabou não rolando. Segundo objetivo virou o Zahavi, que parece estar mais distante. A esposa do Zahavi não gostou da segurança no Rio de Janeiro e tem tentado convencer o atacante a não fechar com o clube. A partir daí surgiu um terceiro e novo alvo, James Rodrigues. De acordo com a imprensa colombiana, o Botafogo já fez uma oferta ao meio atacante que é colombiano e joga atualmente no Al Rayyan. Oferta de 5 milhões e 300 mil dólares, que equivalem a pouco mais de 27 milhões de reais. O Al Rayyan ficou de responder ao Botafogo nos próximos dias, mas talvez essa nem seja a maior dificuldade. O problema é convencer o James Rodrigues a vir jogar no Brasil. Ele não quer continuar na Arábia, mas tem a intenção de voltar pro futebol europeu. Vir ao Brasil talvez fuja um pouquinho da realidade. James, que já havia sido especulado no São Paulo, contei para vocês dias atrás que não existe nenhuma chance. Também disseram na Colômbia que o Júnior Barranquilla monitorava a contratação do meio atacante, que já viveu momentos espetaculares com a camisa da seleção colombiana, mas que não consegue jogar em alto nível há bastante tempo. Minha opinião sobre James no Brasil.
Apesar do momento delicado na carreira, imagino que por aqui teria a capacidade de fazer enorme barulho. Só para completar sobre especulações no Botafogo, queria contar que Fran Sérgio, volante de 31 anos de idade que pertence ao Bordeaux, tem conversas com o Bota, mas coisa deu uma esfriada. Botafogo gostaria de contratá-lo por empréstimo e o Bordeaux está exigindo 4,5 milhões de euros para fazer a venda em definitivo. Ah, só mais uma do Botafogo. Cesc Fábregas, meio atacante espanhol, foi sugerido ao Botafogo. Acabou não tendo o nome aprovado pela comissão técnica e pela diretoria. Dá para descartar. Bora falar sobre o Corinthians, que quinta-feira espetacular para o torcedor alvinegro. Na quarta, 4-0 em cima do Santos, classificação praticamente garantida para a próxima fase da Copa do Brasil e as negociações com o Yuri Alberto avançando. Antes de falar sobre o Yuri, deixa eu só te atualizar sobre o jogo. Melhor primeiro tempo do Corinthians sob o comando de Vitor Pereira, dá para dizer que foi o melhor jogo. Primeiro tempo arrasador, Corinthians abre o placar com o Mantuan, o Juliano faz 2-0, o Raul Gustavo marca o terceiro, ainda houve tempo para a marcação de mais um gol do Juliano, 4-0, e a primeira vitória de Vitor Pereira em um clássico no comando do Corinthians. Público de mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena saiu absolutamente satisfeito. É que com essa vitória, o Corinthians pode perder por até 3 gols de diferença na Vila Belmiro, que vai passar às quartas de final, garantindo 3.900.000 reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF aos times que seguirem vivos na Copa do Brasil. Outra coisa importante que eu queria contar para vocês. 15 atletas revelados nas categorias de base foram relacionados para a partida. 7 deles começaram como titular e 8 terminaram o jogo em campo. Mais uma demonstração de força do terrão. Bora falar agora sobre Yuri Alberto, atacante que negocia com o Corinthians desde o início dessa semana. Havia contado para vocês que o Corinthians tenta dar um chapéu no Internacional, se acertar com o Zenit para ficar com o atleta. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa da minha confiança dentro do Corinthians e a pessoa contou que as negociações estão quentes e avançaram nas últimas 24 horas. O que ela quer dizer com esse avanço? Entre Corinthians e Yuri Alberto já há um acordo em relação a salário. O Timão topa bancar 1.300.000 reais por mês, exatamente a grana que ele tem direito na Rússia, contrato de uma temporada. Ele chegaria por empréstimo com opção de compra. Agora falta a parte mais difícil, convencer o Zenit de que o melhor caminho seria emprestá-lo para o Timão, em vez de aguardar por propostas de clubes do exterior. Mas o que conta a favor do Corinthians? Principalmente a vontade do Yuri Alberto, que já se colocou à disposição para entrar nas discussões com o Zenit, a fim de mostrar que para ele e para o clube seria importante a transferência por empréstimo no Brasil. Vai se valorizar, vai ganhar destaque e pode ajudar o Zenit a recuperar parte dos 25 milhões de euros investidos em sua contratação quando ele ainda era jogador do Internacional. O próprio Colorado estava na disputa, mas ficou para trás. O Corinthians ultrapassou o Inter e espera fechar esse acordo até no máximo o fim de semana. Vale a lembrança de que Yuri Alberto, 21 anos de idade, só pode ser inscrito a partir de 18 de julho. Chegaria como um trunfo para as quartas de final da Copa do Brasil, da Libertadores e para todo o segundo turno do Campeonato Brasileiro. E se a coisa ficou bacana no Corinthians, não dá para dizer o mesmo no Santos. Clima pesado, especialmente para Fabian Bustos, técnico argentino, que ficou furioso com a derrota. Depois da partida ele disse o seguinte no vestiário, abre aspas: o segundo gol é erro grosseiro de um jogador que eu não vou dizer o nome. No terceiro, deixamos cabecear. No quarto gol, passam fácil pelo outro lado. Ele se refere ao lado em que não estava o Lucas Braga, que atuou improvisado. E ele completa: tenho vergonha de estar aqui. Foi uma vergonha o jogo, horrível. Não dá para entender ao certo quem que ele quis culpar no segundo gol. Tem gente imaginando que foi o Rodrigo Fernandes, tem gente imaginando que possa ser o Johan Julio. De qualquer maneira, esse tipo de declaração pública, jogando a responsabilidade para os atletas, costuma ser um pecado capital no futebol brasileiro. Fabian Bustos estava bravo, mas não quis assumir a responsabilidade. Jogou tudo nas costas dos atletas, ele não corre o risco de demissão nesse momento. Conversei com 2 dirigentes do Santos antes de gravar o vídeo e ambos asseguraram que nem se pensa nessa possibilidade, até porque o Santos já entra em campo no sábado contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, de novo na Neoquímica. Em caso de um novo tropeço, aí o Bustos pode começar a correr riscos. Só que quando você faz esse tipo de declaração, você perde o ambiente, perde a confiança dos atletas e aí é o começo do fim. Agora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a busca por goleiro. Antes, só um detalhe curioso, barra triste.
São Paulo tem contrato com o Thiago Couto, goleiro revelado nas categorias de base e que se tornou reserva imediato do Jandrei somente até 30 de junho, ou seja, em uma semana o vínculo do Thiago Couto com o São Paulo termina. Muricy Ramalho chegou a dizer numa live aqui no canal que ninguém cujo contrato estava perto do fim voltaria a jogar com frequência no time principal do São Paulo. Parece que se esqueceram de colocar essa ideia em ação ou para valer com o Thiago Couto, que tem sido titular nas partidas da Sul-Americana. Para mim é um grande absurdo ficar uma semana do fim do contrato. Enfim, São Paulo assegura que nos próximos dias vai haver a renovação do contrato, mas essa garantia vem sendo dada há bastante tempo e até agora nada da renovação. Além da discussão para a prorrogação do vínculo do atleta, revelado em Cotia, o São Paulo não vai admitir, mas está em busca de uma alternativa para o gol. A ideia é trazer alguém com a condição de titular absoluto, alguém que chegue de forma incontestável. Por que o São Paulo não vai admitir isso de forma pública? Para não criar um mal-estar com o Jandrei, que tem contrato só até dezembro de 2023 e está queimado com o torcedor, e também com o Thiago Couto, que termina os últimos detalhes da renovação do contrato. Encontrar esse goleiro titular absoluto é que é o grande problema, especialmente porque o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. O Neto seria o nome dos sonhos para quase todo mundo. O goleiro do Barcelona está deixando o clube catalão. O problema é a questão financeira, ele ganha salários completamente incompatíveis com a realidade do tricolor. O Diego Alves era alguém da confiança do Rogério Ceni. O Diego se tornou titular desde a chegada do Dorival Júnior. É impensável imaginar que ele possa rescindir o contrato com o Flamengo agora. Outros nomes também foram ventilados nos últimos dias. Maílson, do Sport, contrato com o Sport somente até dezembro. Ouvi de uma fonte do tricolor que ele não tem o perfil desejado. São Paulo quer alguém maior. Tadeu do Goiás, esse sim, muito bem avaliado internamente, mas o Goiás já deixou bem claro que não vai vendê-lo por menos de 20, 25, talvez até 30 milhões de reais. Então, o que o São Paulo vai fazer, ou já está fazendo nos últimos dias, é mapear as opções em território brasileiro, sul-americano e internacional, em busca de alguém experiente, grande, que possa chegar para resolver os problemas do gol do tricolor. Problemas esses que não são resolvidos desde a aposentadoria de Rogério Ceni. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal, se inscreve também no nosso canal de cortes. O link está na descrição desse vídeo, beleza? Tem mais vídeo à tarde, tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. A gente vai se falando. Abraço, tchau!